Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Áureo Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática, me chamo Marcos e hoje nós vamos estudar mais uma vez sobre a análise de gráficos e tabelas. Mas hoje nós vamos continuar estudando os gráficos, falando dos gráficos de colunas múltiplas. Vem comigo! Bem pessoal, então como eu falei para vocês aqui, hoje nós vamos discutir sobre os gráficos de colunas múltiplas. Nós falamos na aula anterior sobre gráficos de colunas simples, nós falamos também sobre gráficos de barras simples. Hoje nós vamos falar sobre gráficos de colunas múltiplas e gráficos de barras múltiplas. Então vamos começar com essa situação aqui, pessoal. Uma pesquisa investigou se as pessoas se consideram mais felizes hoje em relação ao ano passado ou há 5 anos atrás. O gráfico mostra os resultados. O gráfico é esse. Nós temos aqui um gráfico de colunas múltiplas. O gráfico de coluna com aquela mesma característica que vocês já viram, só que a diferença de coluna simples para de múltipla é que você tem aqui duas colunas, né, por cada um dos seus dados aqui qualitativos que aparecem no eixo vertical lá, aqui, né, na imagem. Vocês viam que no caso do gráfico de coluna simples, você tinha apenas uma barra para cada categoria dessa que aparecia no seu eixo horizontal. Aqui agora aparecem duas barras para cada categoria. A diferenciação é feita por meio da legenda que aparece, né? O que está pintado em azul é ano passado, o que está pintado em vermelho é 5 anos atrás. Então nós vamos observar esse gráfico aqui para fazer a análise da situação e resolver, né, essa situação aqui que aparece, né? O resultado é esse, nós queremos saber. Em relação a 5 anos atrás, como a maioria dos brasileiros se sente em relação à felicidade, né? Então nós queremos saber em relação a 5 anos atrás, como é que os brasileiros se sentem com relação à felicidade. A maioria, né, dos brasileiros. 5 anos atrás é o que está em vermelho. Maioria é o que é maior. Então nós vamos olhar para a coluna maior, que no caso, nesse gráfico aqui, a coluna vermelha maior é essa daqui que está indicada pela seta. E essa coluna que está indicada pela seta diz que a maioria das pessoas, né, está igualmente feliz, né? Então não mudou muita coisa de 5 anos atrás para agora, para a maioria dos brasileiros. Eles continuam se sentindo igualmente felizes como acontecia 5 anos atrás. Outra pergunta: qual o percentual daqueles que se consideram menos felizes hoje do que ano passado? Ano passado é o que está em azul. Nós queremos saber qual o percentual daqueles que se sentem menos felizes hoje do que ano passado, né? Menos feliz, no caso, vai ser então esse que está indicado aqui pela seta, né? Nós temos que menos feliz, né, no eixo horizontal, essa categoria aqui, e nessa categoria, ano passado é o que está em azul. Então essa barrinha aqui, né, essa coluna aqui, ela indica esse dado que nós estamos perguntando lá no enunciado. Nós observamos, né, que pelo que aparece no seu eixo vertical, o valor 10 aqui, nós temos que esse gráfico está em porcentagem. Nós vemos aqui no título grau de felicidade com uma porcentagem do lado. Isso indica que os valores que estão na sua vertical estão em porcentagem. Portanto, a quantidade de pessoas, a pergunta é: qual o percentual daqueles que se consideram menos felizes hoje do que no ano passado? Nós temos que esse percentual vai ser o dado aparece aqui, 10%, ok? Então vamos a mais uma situação que envolve gráfico de colunas múltiplas. O gráfico de colunas múltiplas mostrado a seguir apresenta algumas atitudes praticadas por homens e mulheres na hora de realizarem um cálculo. Então esse é o gráfico que apresenta isso aqui e nós temos a pergunta. A pergunta é: observando o gráfico, a alternativa correta é: a maioria dos homens usa calculadora. B, homens e mulheres não fazem cálculo de cabeça. C, a maioria das mulheres fazem contas de cabeça. D, homens não fazem contas nos dedos. Então vamos ver qual a alternativa correta. Será que a maioria dos homens usa calculadora? Nós vemos que a maioria dos homens, quem são os homens? O que está de azul, né? Os homens estão representados por meio das barras aqui, pelas barras que estão de azul. E onde é que está a maioria dos homens? Maioria é o que tem maior tamanho, então é essa barrinha aqui que está indicando a maioria dos homens. Nós observamos que a maioria dos homens faz sim conta de cabeça. Nós temos que a alternativa A que diz que a maioria dos homens usa calculadora, então é mentira. O que diz a alternativa A é falsa, né? Nós temos que a alternativa B dizia que homens e mulheres não fazem cálculo de cabeça. Também é falsa porque nós vemos aqui que
a maioria dos homens fazem conta de cabeça, e as mulheres também aqui, ó. 50% das mulheres fazem conta de cabeça. Aqui a barrinha que está do lado dos homens indicada no gráfico. A alternativa C aqui, pessoal, diz que a maioria das mulheres fazem conta de cabeça. Será? Fazem sim. Essa é a alternativa correta, porque nós temos aqui indicado, ó, mulheres é o que está em laranja, né? As barras que estão em laranja. A maioria das mulheres é a barra em laranja de maior tamanho, que é essa barra aqui, maioria das mulheres. E a maioria das mulheres sim faz conta de cabeça, então a alternativa C é a alternativa correta. A alternativa D diz que homens não fazem conta nos dedos. Ela é falsa porque nós temos aqui indicada no gráfico que 6% dos homens fazem conta nos dedos ou em outro material. Então a alternativa correta realmente é a alternativa C, e assim fica resolvida essa situação que mostra um gráfico de colunas múltiplas. Vamos a mais uma última situação aqui. Essa última situação vai envolver um gráfico de barras múltiplas, pessoal. A diferenciação é a mesma daquela que eu já falei para vocês nas simples, né? O que vai mudar é que os valores numéricos, em vez de ficar na vertical, vai passar para a horizontal, que vai trocar de lugar com os valores qualitativos que estavam na horizontal, vão passar para a vertical no seu gráfico de barras. Então a situação é essa aqui, ó. O estado das florestas do planeta e o que foi devastado pela ocupação humana são os dados que estão representados no gráfico a seguir. Observe esses dados que foram publicados na revista Época de 8/2/1999 e depois responda. Então a situação é essa aqui, a morte das florestas é o título do seu gráfico e nós temos esses dados apresentados. Então vamos ver o que nossa questão quer. Letra A. Escreva o nome dos lugares indicando a ordem considerando o desmatamento florestal, ou seja, os lugares onde ocorreu o maior desmatamento florestal vem primeiro, né? Vem seguindo em ordem, né? O primeiro que mais teve desmatamento florestal, o segundo, o terceiro e etc. Então nós vamos fazer isso aqui de acordo com o desmatamento florestal. Nós temos pela legenda aqui, área de desmatamento está indicada pela cor roxa, né? Então nós vamos olhar os maiores valores que são as maiores colunas roxas, né? Para construir essa ordem. Nós observamos que, em primeiro lugar, está essa coluna aqui, que é a coluna maior de todas, que é na Ásia, né? Então a Ásia é o país onde houve maior devastação, onde tem área mais desmatada, né? Então ela vai ficar em primeiro lugar. Em segundo lugar vai ficar a Europa, né? 6,8 é a segunda maior região onde tem área desmatada. A terceira maior região indicada aqui no nosso gráfico é a África, 4,5, né? Quantidade de milhões de quilômetros quadrados. Nós temos em quarto lugar aqui a América do Norte e Central, e em quinto lugar nós temos a América do Sul com 2,9 milhões de quilômetros quadrados. E em último lugar está a Oceania com 0,5, né? Então pelo tamanho do gráfico e até os valores que aparecem do lado, nós conseguimos ordenar essa área desmatada para saber ordenar isso aí. Então colocando isso em tabela fica assim: em primeiro lugar fica a Ásia, em segundo lugar a Europa, terceiro África, América do Norte em quarto e em quinto fica a América do Sul e por último a Oceania, é onde há menos desmatamento. A letra B pede o seguinte: escreva o nome dos lugares indicando a ordem, considerando a área florestal atual que possuem. Então nós queremos agora, pela área florestal, ordenar, né, o tamanho, ordenar os países, né, os lugares por área florestal. A área florestal indicada no gráfico está pintada em azul, as barras pintadas em azul. Então, pelo tamanho, nós temos essa aqui como primeiro lugar, a Europa. Segundo lugar, nós temos a América do Norte e Central. Terceiro lugar, nós temos a América do Sul. Quarto lugar fica a Ásia. Quinto lugar, a África. E em sexto lugar e último, a Oceania. Então, a nossa tabela ela vai ficar assim, ó. Europa em primeiro, América do Norte em segundo, América do Sul em terceiro, Ásia em quarto, África em quinto e Oceania em sexto. Bem, com essa situação aqui, eu encerro essa nossa aula. Desejo um grande abraço a todos vocês e até mais.